Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Então, tô passando aqui para a gente conversar um pouquinho para introduzir a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. E para isso a gente precisa entender o contexto do mundo antes de 1939, que é o início da guerra. Então, o que que a gente tem? A gente tem aquele cenário que a gente estudou até agora, né? A gente tem os Estados Unidos capitalista, enfrentando uma grave crise econômica, que foi a crise de 1929, que a gente trabalhou sobre a queda da Bolsa de Valores, né? O mundo capitalista enfrentando uma crise por conta disso. A gente tem na União Soviética o socialismo ganhando cada vez mais força, mais espaço, se consolidando por lá. O governo totalitário, né, um governo ditatorial, e na Europa a gente tem a ascensão do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha, né, como governos também ditatoriais, né, totalitários, só que de extrema direita, né, que a gente chama, e lá na União Soviética extrema esquerda. E na Europa a gente tem também, nesses dois sistemas, a gente tem o capitalismo. Porém, o liberalismo econômico, né, ele não é visto com bons olhos por esses regimes, né, nazismo e fascismo. Então, a gente tem uma série de conceitos que a gente precisa entender aí, e que a gente vem vendo isso ao longo do ano, né, ao longo desse tempo que a gente está aí no nono ano. A gente vem trabalhando esses conceitos. Então, capitalismo e socialismo em lados opostos. Aí a gente vem governos liberais, governos totalitários, e cada um com as suas características. Então, é esse cenário que a gente tem antes de 1939 e que vai proporcionar esse boom todo da Segunda Guerra Mundial. Onde é que o Brasil entra nessa história? Bom, o Brasil, nesse momento, ele tem um governo também ditatorial com o Getúlio Vargas, né, com um lado muito próximo ao fascismo, né, e capitalista, tá? Então, a gente tem esse cenário aqui no Brasil. Então, até um certo momento, o Brasil, ele fica meio neutro, mas o Getúlio tem essa postura fascista. Aí depois, com o desenrolar da guerra, com a influência norte-americana por aqui, ele então passa para o lado dos Estados Unidos e dos aliados. E aí vem uma coisa interessante, né? O Brasil entrando para o lado dos aliados, que é França, Inglaterra, Estados Unidos, está combatendo quem? Está combatendo ditaduras na Europa, enquanto o próprio Brasil é uma ditadura com características fascistas. Então, são vários detalhezinhos que a gente vai trabalhar durante algumas aulas para poder entender essa dinâmica toda. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar um outro link com um videozinho para vocês conseguirem enxergar esse cenário todo da guerra, e a gente vai trocando uma ideia na aula do Zoom também. Certo? Então, beijo, gente, boa aula, boa semana. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Beijão!